Você já percebeu que uma das maiores prisões do ser humano não é feita de paredes ou grades, mas de opiniões? É silenciosa, invisível, mas sufoca como se nos faltasse ar. É a prisão de viver para ser aceito, de moldar cada gesto, palavra e até pensamento para agradar olhares que muitas vezes nem sequer se importam tanto assim. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que iriam dizer? Quantos sonhos ficaram guardados na gaveta porque a sua mente sussurrou: e se eles rirem de mim? O que você não percebe é que essa constante preocupação com a opinião alheia é como carregar um peso extra em cada passo. É cansativo, exaustivo e o pior, nunca acaba, porque sempre haverá alguém para opinar, criticar ou julgar. E por isso que precisamos falar sobre algo poderoso, mas não lembrado: o silêncio interno. Não o silêncio da boca, mas o silêncio da mente. A capacidade de andar no meio do barulho do mundo e ainda assim permanecer calmo por dentro. O primeiro passo para conquistar esse silêncio é entender que as opiniões dos outros são como reflexos distorcidos num espelho quebrado. Elas dizem mais sobre quem opina do que sobre quem recebe a opinião. A maioria das críticas que você recebe é filtrada pelas inseguranças, crenças e experiências de quem fala. E mesmo assim, deixamos que essas palavras moldem quem somos. Isso é como entregar a chave da nossa vida para alguém que nem sequer entende a planta da casa. Pense nisso. Quando você vive para agradar os outros, está terceirizando a sua identidade. Você se transforma num camaleão que troca de cor para se adaptar ao ambiente, mas perde, pouco a pouco, o próprio tom original. E o preço disso é alto. Você pode conquistar aplausos, mas nunca vai sentir paz, porque paz não vem de aprovação externa. Ela nasce quando você se olha no espelho e reconhece que está vivendo de acordo com aquilo em que acredita. Mas como fazer isso na prática? Como parar de sofrer com o que os outros pensam? A resposta começa na consciência. Toda vez que o medo da opinião alheia surgir, pergunte-se: qual é o pior cenário realista? Você vai perceber que, na maioria das vezes, o que teme é apenas um eco exagerado, criado pela sua própria mente. O julgamento que você imagina é, muitas vezes, muito mais cruel do que qualquer coisa que alguém realmente diria. Outra chave é entender que você não controla a imagem que os outros têm de você. Pode se esforçar ao máximo, falar com cuidado, agir de forma impecável, e ainda assim haverá quem distorça suas intenções. Se isso é inevitável, por que gastar tanta energia tentando gerenciar percepções? É como tentar segurar a água com as mãos. Não importa o quanto você se esforce, ela sempre vai escapar. O silêncio interno também exige que você construa um espaço sagrado dentro de si, um lugar mental onde nenhum comentário entra sem a sua permissão. Isso não significa se fechar para críticas construtivas, mas aprender a filtrar. Há opiniões que são como veneno e opiniões que são como remédio. Saber a diferença é uma arte, e para isso é preciso se conhecer profundamente. Quanto mais você sabe quem é, menos se perde nas vozes externas. O problema é que a maioria vive no piloto automático, reagindo a cada comentário como se fosse um veredito final. Uma palavra atravessada, um olhar torto, e pronto. O dia inteiro é estragado. Mas, se você parar para pensar, ninguém tem o poder de afetar seu mundo interno sem que você permita. A ofensa só entra quando encontra uma porta aberta. O silêncio interno é justamente a habilidade de manter essa porta fechada para o que não te serve. E aqui está a verdade que muitos evitam. Você não vai agradar a todos. Nunca, mesmo que viva para isso. Haverá sempre alguém que não vai gostar de você, que vai achar defeitos, que vai criticar.
E sabe o que é pior? Muitas vezes, você nem sabe que está sendo criticado, ou seja, sofre antecipadamente por algo que talvez nem aconteça. É um desgaste inútil, um desperdício de energia vital. Comece a praticar algo simples, mas poderoso. Antes de reagir a uma opinião, mantenha calma e se pergunte se ela realmente importa para o seu caminho. Se não importa, deixa ir. Porque quando você acumula as opiniões dos outros, sua mente fica como um quarto cheio de tralha. Existe um poder imenso em caminhar, sem precisar de testemunhas. Quando você entende que seu valor não depende de aplausos, começa a viver com mais coragem. As pessoas mais inspiradoras da história foram aquelas que ousaram seguir a própria visão, mesmo quando eram incompreendidas ou ridicularizadas. E, ironicamente, são essas mesmas pessoas que o mundo acaba admirando depois. Mas, para chegar lá, é preciso aceitar que o barulho externo nunca vai desaparecer. O mundo sempre terá opiniões. O segredo é diminuir o volume delas dentro de você. E isso só é possível quando você aprende a escutar mais a sua própria voz. Quanto mais conectado você está consigo, menos se perde nas vozes externas. No fim das contas, o silêncio interno não é um estado de indiferença, mas de presença. É escolher, a cada momento, onde colocar a sua atenção. É ter clareza para decidir que certas batalhas não valem a pena. É perceber que, enquanto você se preocupa com o que os outros pensam, a vida está passando. A pergunta que fica é: você quer viver para agradar ou para ser livre? Porque na prática, as duas coisas raramente andam juntas. A liberdade exige coragem, e a coragem exige que você esteja disposto a ser mal interpretado. Quando você aceita isso, descobre que a opinião dos outros perde o peso que tinha. E, quando essa carga cai, a vida fica mais leve. A jornada para o silêncio interno não é rápida, mas cada passo vale a pena. No início, pode parecer estranho não reagir às críticas, mas logo você percebe que não precisa mais correr para se defender ou justificar. Você aprende a ouvir, sem absorver, a enxergar o que é seu e o que pertence ao outro. E então, algo mágico acontece. Você começa a viver mais no presente. O medo do julgamento prende você no futuro. O silêncio interno te devolve para o agora. E no agora, existe paz. Uma paz que não depende de aplausos, curtidas ou aprovação. Uma paz que nasce de saber que você está vivendo alinhado com quem realmente é. O mundo vai continuar falando, mas dentro de você pode existir um espaço intocável e sereno. Esse é o silêncio interno. E quando você o encontra, percebe que não precisa mais da validação dos outros para seguir, porque, no fundo, sempre foi você quem teve a palavra final sobre a sua própria vida.